Como evoluir mais no pedal treinando menos, né? É isso mesmo que você ouviu, né? Como um atleta pode evoluir mais treinando menos. Então, hoje vou trazer aqui três fatores, três coisas que a gente tem que levar em consideração quando a gente tem pouco tempo para treinar e quer evoluir. Então, rotina corrida, trabalho, família, enfim, milhões de compromissos que a gente tem e ainda a gente quer treinar e quer melhorar, quer evoluir e às vezes acha que não consegue porque não tem tempo. Ah, eu não vou conseguir fazer um volume semanal de 15 horas, então eu não vou evoluir. Só que não é bem assim, tá? Para evoluir bastante, né? Mesmo treinando menos. Só que a gente precisa prestar atenção em algumas coisas. Primeira coisa que a gente precisa prestar atenção é na organização do treino. Então, assim, não dá para ficar treinando para tudo. A gente precisa ter objetivos bem definidos ao longo do ano. Seja prova, seja algum desafio, seja alguma meta de distância, perda de peso, enfim. Mas a gente precisa ter objetivos para a gente correr atrás, né? Então, primeira coisa, né, dessa organização que tem alguns subitens é o objetivo. A segunda coisa que está dentro da organização é o empilhamento de condicionamento. Então, assim, a gente precisa definir o objetivo. De acordo com o objetivo, a gente vai definir o que precisa de condicionamento e a partir daí a gente vai começar a empilhar condicionamento. Então, vai fazer um desafio de distância. O que você precisa ter para conseguir aumentar a distância, né? De uma forma consistente, né? Ter uma evolução real para conseguir fazer distâncias maiores. Então você precisa estar com as suas fibras de contração lenta bem treinadas, seu cardiorrespiratório também bem desenvolvido. Então você precisa ir empilhando esses condicionamentos para conseguir chegar no seu objetivo e performar no seu objetivo. Então não adianta, por exemplo, você definir que você quer aumentar a distância e ficar treinando só a intensidade. Você entende que não vai bater o seu objetivo com o que você está fazendo. Então, objetivo, empilhamento de condicionamento baseado no seu objetivo, tá? Para que a gente tenha adaptações crônicas e não adaptações agudas. Como assim? A gente precisa que o corpo entenda o que a gente quer que ele desenvolva e a partir daí ele desenvolva e aí ele fique bom em desenvolver para que a gente tenha uma evolução. Traduzindo para uma linguagem mais simples, precisamos repetir a mesma rotina de treino, né, por 3, 4, 5 semanas se for necessário. Não adianta você pegar uma semana e trabalhar força, na outra semana você trabalha resistência, na outra semana você já trabalha limiar. Então não, você precisa repetir a mesma semana. Claro que você vai dando uma sobrecarga, se for necessário, né? Aumentando um pouquinho do tempo de intervalo, um pouquinho do volume total da semana. Mas você precisa repetir, para que na primeira semana você sinalize para o corpo o que você quer desenvolver. Na segunda semana ele já começa a entender e começa a se adaptar. Na terceira semana ele já vai ficando mais bom porque ele entendeu o que você quer desenvolver. Então é mais ou menos assim que funciona. Então, nosso primeiro tópico, né, dessa questão de como evoluir mais mesmo treinando menos é a organização. Então, definir o objetivo, empilhar o condicionamento que você precisa para esse objetivo, né, e ter adaptações crônicas. Então, deixar o corpo entender o que você quer e se desenvolver. Tá? Então, esse é o primeiro bloco. A segunda coisa é consistência, né? Sem consistência nada acontece. Então não adianta fazer um planejamento lindo se esse planejamento não cabe dentro da sua rotina. Então é melhor você, antes de começar, né,
o seu planejamento, você vê dentro da sua rotina quais dias e quanto tempo você consegue treinar. E fazer o planejamento em cima disso. Porque senão você vai fazer um planejamento lindo, maravilhoso, que você não vai conseguir executar. Então, você começa lá, eu vou treinar todos os dias das 5 da manhã às 7. Só que você não está acostumado a acordar às 5, você vai dormir tarde, aí você faz 1, 2 dias, no terceiro dia já não vai mais. E aí acabou, seu planejamento já foi por água abaixo. Seu objetivo você não vai alcançar nunca. Então, faça ali um estudo da sua rotina para ver onde realmente você vai conseguir treinar, né? Eu consigo treinar 1 hora por dia, 3 dias durante a semana, no final de semana eu consigo treinar um pouquinho mais de tempo. Tá perfeito, vamos trabalhar em cima disso aí. Conforme você vai treinando, vai tendo consistência, você vai arrumando mais tempo, vai acordando mais cedo, enfim, né? Mas comece do que você realmente tem. E terceira coisa e última, né? Claro que não se esgota aí o assunto, mas que eu considero muito importante é o controle do treino. Por quê, né? O controle. Quando eu falo controle, é controlar a intensidade, né? É o controle da intensidade. Porque cada zona de treino vai trabalhar um condicionamento diferente. Então, assim, eu quero trabalhar mais a resistência, né? Resistência pura mesmo. Então, você precisa trabalhar numa zona baixa, então Z1, Z2, tá? E aí você vai conseguir definir o que é a zona se você tiver algum dispositivo de monitoramento. Então, seja uma cinta cardíaca, um potenciômetro, tá? Então, para quem tem pouco tempo, é importantíssimo investir num equipamento desse. Uma cinta de frequência cardíaca hoje em dia está bem acessível, tá? Então não é nada que vai uma coisa do outro mundo, não. Se você pesquisar em uma cinta cardíaca, às vezes com menos de R$100 você consegue comprar e é uma coisa que vai fazer muita diferença no seu treinamento, tá? Que é o controle da intensidade. Isso é importantíssimo. Uma vez você tendo o dispositivo, você precisa definir as suas zonas de treino. E aí, o que eu sugiro é teste de esforço, tá? Vou fazer um vídeo mais pra frente sobre teste de esforço, mas você já pode pesquisar na internet aí. Teste para definir zona de treino, tem teste de 20 minutos, tem teste de 8 minutos, tem teste incremental. Então, a variedade de testes que tem e os tipos de protocolos, né, são infinitos. Eu tenho um que eu uso, que eu já validei e que funciona muito bem, né? Como eu falei, futuramente eu vou fazer um vídeo só sobre isso aí. Se você quer não perder, né, esse vídeo, já se inscreve no canal aí que quando sair você vai ser avisado, tá bom? Então, essas são as 3 coisas que eu considero mais importantes para quem tem pouco tempo para treinar e quer ter uma evolução, seja para competir ou seja para, né, satisfação pessoal mesmo, desafio pessoal, né? Enfim, organização, né? Então ter um objetivo, definir quais condicionamentos você precisa desenvolver e ter essa adaptação crônica do treinamento. Depois é consistência, ou seja, tem que ser sustentável, sua rotina tem que ser sustentável, você tem que conseguir repetir ela semana após semana, semana após semana. Porque senão você não consegue ter essa adaptação crônica ao treinamento. E o controle, tá? Controle é importantíssimo também para que você realmente desenvolva o que você precisa desenvolver. A percepção de esforço funciona? Funciona. Mas nós estamos falando aqui de quem quer evoluir, né? E tem pouco tempo. Então tem que aumentar o controle, tem que diminuir as chances de erro. Assim como você pode fazer um ótimo treino pela percepção, você pode errar e fazer um péssimo treino também, né? Então, tendo um dispositivo para aferir a sua frequência cardíaca ou sua potência, né? Enfim, vai acrescentar muita qualidade ao teu treinamento. Então é isso. Para evoluir, treinando menos. Já deixa aqui nos comentários se você tem... Quanto tempo você tem para treinar na semana, né?
Já vou adiantar aqui a média de tempo que um atleta amador costuma ter é em torno de 9, 10 horas, né? Contando com o treino do final de semana. Então já deixa aí para nos ver se você está acima da média, se você está treinando abaixo da média. Beleza? Vamos que vamos.